Esse domingo, que dia hoje mesmo? 4, não? Domingo 4 de junho. Já estamos na metade do ano. É incrível, não? 4 de junho de 2023. Falta exatamente 6 meses para terminar o ano, não? É incrível. Eu me quedo pensando, porque já em Brasília há muito desse pensamento, não? Que é ano, e esse ano eu tenho que lograr, e se não lograr, próximo ano é o ano de la virada de minha vida. Tem essas coisas já, não? Esse é o maldito evangelho da prosperidade que já agarrou, já, não? Porque em Brasil foi muito fácil entrar o paganismo, não? Porque já, por um lado, os católicos portugueses, não? Já eram muito paganos em suas crenças, e por outro lado os africanos, terrível, e os aborígenes, e juntou essas 3 raças principalmente, não? Mas já que depois vindo, não, depois aí período de guerra, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, vieram colônias grandes de japoneses, de judios, de italianos, de árabes, italiano, judio, árabe e japonês são os que mais tem. Depois tem outras culturas também, não? Pero basicamente é essa. E, bueno, e eles se formaram muito com o paganismo. O paganismo é bonito, não? É lindo, não? Nós outros adoramos o paganismo. E está bem intrínseco no cristianismo, o paganismo, não? Essa teologia retributiva, se vós disser tudo bem, te vai bem, se vós disser tudo mal, te vai mal. Que já sabemos que não é assim, não? Os que se congregam acá sabem que eu estou sempre estudando. Mira que tenebroso aí, La Calaveira, não? Que será que vai falar de pastor hoje com La Calaveira aí? Onde está Isabelle, para ver La Calaveira? Aí está. Vencer é mal. Temos que vencer é mal. Vocês já devem até saber qual texto eu vou falar. Bueno, está escrito aqui o texto. Pero saber o versículo que vamos falar, não? Aí de Romanos, capítulo 12. Eu até digo o Evangelho de São Romanos. Não, parece que é um evangelho, porque Paulo explica aí bem a luz Romanos, principalmente acerca da graça, não? E habla dela lei, porque os romanos eram os tipos que entendiam de lei, não? Inclusive, a lei romana influenciou a lei de Argentina e várias leis no mundo, não? A cultura romana quedou intrínseca em nós outros, por isso aí, Daniel, no sonho habla desse império, do pé de barro, não? Que quedou, todavia, esse resquício, esse resto, esse ressábia, aí está, graça, para me ajudar na palavra, eu estava buscando na palavra, muita graça. Quedou esse pouquinho do Império Romano dentro de nós outros, não? E isso foi terrível. É terrível porque o Império Romano ele vindo com uma força cultural incrível, não? Eles chuparam a cultura de todos os povos, não? Foram absorvendo todo e era incrível a mescla de tudo isso, não? E que influenciou diretamente ao cristianismo e ao pensamento que temos hoje, muitas das vezes, para interpretar a palavra de Deus. E vem Jesus, pero pastor, eu vou ler Pablo, pero Pablo está falando de Jesus, por isso eu digo sempre, interpretar a Bíblia à luz de Cristo. Vamos a ler Romanos 12. Eu pus desde a 17, nada mais para entrar um pouquinho, ubicarmos um pouquinho no contexto. Eu quero predicar cerca de 21, não mais. Deveria ler todo o capítulo 12, pero iba levar um pouquinho de tempo, não? Porque ele já empeça dizendo no capítulo 12 que ruego-vos, hermanos, ruego, é um rogo que hace Pablo, dizendo a eles que apresentem os corpos como sacrifício, não? Vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o verdadeiro culto. O verdadeiro culto não é eu poner um traje, uma corbata, ou tocar e cantar, ou predicar, ou a ser algo para Deus, ofrenda, dizimo, leio a Bíblia. Eu sempre digo, tudo isso está bem, devemos ajudar, ler a Bíblia, orar, ser orações, não? Tudo isso está bem, é correto, cristiano deve ser, pero isso não é ser cristiano. Há muita gente que acha tudo isso, e que nós outros mesmos, em nossas vidas, hemos hecho tudo isso
por muito tempo e não havíamos estado realmente convertidos. Não, eu disse, não, acá na escola bíblica, creio que foi a Gé, ou semana passada também, nos convertimos quando cai a ficha realmente, não? Quando realmente entendemos um pouco dessa graça. Eu digo um pouco porque não dá para entender a graça, não? Não dá para entender. Não vou me empezar a filosofar acerca da graça, mas não dá para entender a graça de Deus, como Deus nos amou desinteressadamente, porque todo o nosso amor, todavia, por mais puro e tão lindo que seja, tão fantasioso, tão bonitito que seja, não, tão lindito, todavia, nosso amor está baseado em egoísmo, egocentrismo, em recompensa, não? Nós outros amamos nossos filhos, pero queremos que eles se portem bem, e se eles se portam bem, se te portar bem, te vamos regalar isso e aquilo, a lei da recompensa, a teologia da retribuição, não, retributiva. Se vós disser bem, te vai bem, se vós disser mal. Pero pastor, bueno, aunque há uma ideia na Bíblia acerca desse tema, pero não é. A Bíblia também deixa claro, principalmente, não, em Eclesiastes, que isso não é verdade, porque ao justo lhe vai mal também, não? Prediquei sobre isso outro dia. Bueno, isto dito, vamos a ler a partir do versículo número 17. Diz assim: não pagueis a nadie mal por mal. Ou seja, te hicieron mal, vai já e paga el mal, não? Procurar lo bueno delante de todos os homens, se é possível, enquanto dependa de vós outros, estar em paz com todos os homens. Esse versículo eu já falei a muita gente, não, aconselhando, e eu uso ele muito para a minha vida, não? Eu odio ter problema com, principalmente interpessoal, não? Os problemas com as pessoas. Não me gusta muito. Me gusta pelear, sim, me gusta. Pelear me gusta, discutir me gusta, me encanta, não? E me gusta ganhar, por supuesto, não? Vou ter a razão. Bueno, eu já sabia desde o princípio, pero bueno, isso à parte. Pero não me gusta estar mal com a gente, não? Eu creio que não estou mal com nadie, e se alguém está mal comigo, bueno, dizer que nós pegamos a pinha e nos arreglamos, não? Não, nos arreglamos e tentamos nos arreglar, porque bem que Jesus disse, não? Ponete em dia com o teu adversário, não? Antes que o teu adversário te leve al juiz, juzgue a causa, vós vai ser condenado, porque ao final o errado era vós, e te ponga na cárcere, e que vós só saia daí até que pague todo o que devia, não? Então, você está bueno, está em paz com todos os homens, para isso nos ha chamado Deus, mas já que acá dizem, no que depender de vós outros, às vezes não depende de mim, às vezes eu tenho que entrar em guerra, porque não depende de mim, às vezes temos que entrar na guerra e pelear, infelizmente, devido às circunstâncias malas e adversas da vida, pero que isso seja dessa maneira, não pagando el mal com el mal, que ele já empeça a exponer acá, no versículo 17. Sigamos lendo. Não os vingueis vós outros mesmos, amados meus, se não deixar lugar à la ira de Deus. E ele é assim, diz o motivo, não? Pablo diz o motivo. Por quê? Porque escrito está, minhas la vingança, eu pagarei, diz o Senhor. Não? É o evangelho, principalmente aí, pentecostal, mais pentecostal, não? Acá dentro de tudo, é visto, pero não tanto, em Brasil bastante, não? Que, Deus vai ser minha vingança, Deus, não? Esse sentir, que na verdade a pessoa está agindo de ódio, de enojo, de rancor hacia o outro, e quer que Deus castigue o outro de qualquer maneira, porque o outro pecou contra ele. Se bem que nadie peca contra nadie, porque todo pecado tem que ser de encontro à divindade. Só existe pecado porque existe divindade. Porque senão, se não há lei, não há pecado. Pablo explica isso acá mesmo no livro de Romanos, não? Todo pecado é contra a divindade. Se não há divindade, não há pecado.
E nós outros queremos executar nossa justiça. E eu prediquei sobre isso outro dia, acerca da justiça. E se vocês se acordam, que creio que sim, que a maioria de vocês estavam na reunião que prediquei isso. Nossa justiça nunca é justa. Por mais que, não, pero estou julgando segundo a palavra de Deus. E eu disse nessa predicação, e repito, não podemos julgar as pessoas. É a intenção do coração humano, só Deus pode julgar. Pero podemos julgar no campo de las coisas, não? Se a pessoa isso é bem ou é mal, não? Segundo uma lei específica, ou a lei do país ou a própria lei da Bíblia, não? Bueno, hermano, segundo o que está escrito na palavra de Deus, vós não, ao menos não está demonstrando a ser isso. Pero nesse sentido sempre de aconselhar, de ajudar o irmão, sempre de trazer o irmão à luz de Cristo, e sempre com ele perdão. Por isso já está dizendo acá, não pagar é mal por mal, vencer é o mal, não? Vencer é mal, é o título da predicação, não? Vencer é mal, temos que vencer esse mal dentro de nós outros mesmos. Então, a vingança pertence a Deus. Por quê? Pelo simples hecho de que Ele pode dar a cada é justo. Nós outros não podemos. A justiça nunca é justa. Por exemplo, eu sempre uso exemplos de cotidiano, não? Los Raber que mataram esse PIB, não? É justo que eles querem toda a vida na cárcere? Para nós outros, sim. Pero eles quedarem toda a vida na cárcere, vai trazer o PIB de volta? Não. Nada que podamos fazer nessa terra com o ofensor, não, com aquele que cometeu o delito, vá a restituir o delito. A não ser que seja, porque estamos falando de vida, não? A não ser que sejam delitos de ordem financeira, não? Esse robô, que ele devolva o que roubou. Inclusive a Bíblia dizia para devolver mais, não? E tudo mais, segundo a lei. Pero em lo mérito da vida, por isso que nós outros, aí me acordei, com isso me acordei, não, da frase que eu disse, nós outros podemos julgar em mérito das coisas, não podemos julgar em mérito da vida, em mérito da ética, da vida, não podemos julgar, porque não sabemos a intenção do coração humano, não sabemos o porquê a pessoa tomou tal decisão, não sabemos se foi um momento de loucura, um momento onde vê que às vezes até por causa de las hormonas, não? Uno se volve histérico, se volve louco, mal e comete delitos que normalmente não lo haria. Se tivera normal, se hubiera racionado acerca de isso, não hubiera hecho, não? Então, por isso não podemos julgar é de Deus. Pero que tem que ver vencer o mal. Vamos seguir lendo. Assim que, e ele hace uma cita tal qual dijo Jesus, Pablo, não? Por isso eu digo isso acá um evangelho. O que é um evangelho? Boas novas, não? Aprendemos aí essa palavra evangelho na escola bíblica. Em grego, realmente, o que quer dizer são essas boas novas. É um mensageiro que está levando uma boa notícia e uma notícia que vai cambiar, não? Generalmente se dava essa palavra para o mensageiro, não? Para o chavão do Império Romano que ia adelante e traía uma boa novidade, não? Uma boa nova para essa cidade, não? Não sei se tanto era para a cidade, mas para o império era, seguramente, não? Sempre era bom para o império. Então, mirar o que Pablo habla, recitando a Jesus, então podemos dizer, mirar o que Jesus nos habla uma vez mais. Se tu inimigo tiver hambre, dá-lhe de comer. Se tu vieres sede, dá-lhe de beber. Pois, sendo isto, ascuas de fogo amontonarás sobre sua cabeça. E eu não vou me quedar cá falando das ascuas de fogo e falando das variadas interpretações teológicas que há acerca disso, porque há um pensamento teológico antigo que não está tão bueno assim, não? Por quê? Porque sempre temos que
analisar a Bíblia e interpretá-la segundo a essência de Jesus. É no próprio texto que Jesus se referiu a isso, já, não, desse Sermão del Monte, se nós outros vemos todo ele contexto. Eu não posso ir de encontro a esse contexto, principalmente esse contexto imediato, onde ele está falando de perdão, de amor, de não julgar, para dizer que as ascuas de fogo é que o chavão vai quedar mal e tudo mais. Não. Temos que levar o tipo a ter essa consciência daquele que nos hizo mal, em tentar ser com que ele entre em razão, aunque isso é um trabalho muito. Esse é um trabalho para... Não sei, vamos ter que chamar Chapolin Colorado, não? É difícil, não? A ser uma pessoa entrar em razão. Ou seja, não temos que ser nada, às vezes, esperar, não? Bajar o polvo de la peleia, ¿viste? Ver que quando a terra está muito seca, começam a pegar, por exemplo, acá, né, campito de futebol aí, não? Quando está muito seco e já não tem nem pasto, e eles quedam rugando a manhã, e eu saí a caminhar. E os tipos jogam lá amanhã re temprano, não? Às 7 algo já estão gritando, já está o silvato do árbitro. Aí um desgraçado desse se converte e chega tarde na igreja, depois. Pero para o futebol ele levanta re temprano e vai jogar, não? Bueno, isso à parte. Já tenho que deixar não? Tenho que deixar esse mensagem porque me acordei de ellos. Então, se a lo lejos eu vejo ellos e levanta o polvo. Tudo isso para falar do polvo, não? Há que deixar o polvo baixar, ou seja, o momento de ira, de enojo, o momento de discussão, deixar baixar e depois tentar ser a pessoa racional, principalmente se a pessoa for íntima, não? Íntima, um cônjuge ou padre, madre, não? Família. Que essa gente que amamos é a gente que mais queremos a ser racional, não? Eu não posso ser minha professora racional. Minha professora de linguagem musical, não? Eu estou estudando. Porque nem tentarei, não? Ou que entente um pouquinho, porque eu sou realmente uma pessoa muito cabeça dura, não? Em algumas coisas. E creio que, não sei, sou o salvador do mundo e vou ter que... Estou sendo irônico em tudo isso, não? Entre comillas. Pero é difícil ser a pessoa racional. Pero esse ascuas de fogo é que quando eu trato uma pessoa bem, quando ela já me tratou mal, já passou isso com vocês ou não? Ou só comigo passa essas coisas assim, não? Às vezes eu estou enojado, ou eu estou apurado, ou eu estou... Não? E às vezes não vai cambiar algum produto, não? Já viu a mala onda que tem, não? E às vezes o tipo te trata bem, porque uno já vai armado, se ele me disser isso, eu vou dizer isso, eu vou dizer que la lei, porque eu sei, la lei, conosco isso, e vou dizer isso, e o tipo vai e te cambia bem. E te acha uma proposta melhor, todavia, não? Com aquele chamucho lindo e bueno de vendedor, e vou sair feliz daí. Ascuas de fogo quedou sobre a tua cabeça. É isso que quer dizer o texto, não? Isso é bueno. É deixar que Deus ele vai tratar da cabeça de teu inimigo. Ele vencer o mal. Não é leído todavia. Estou predicando sobre o versículo, não é leído todavia, não? Vamos a ler o versículo número 21. Não seas vencido de lo malo, sino vence malo. Não, sino vence com el bem e el mal. Já estou agregando palavra na Bíblia, não? igual o que eu ia agregar não está mal, porque ia falar o mesmo de uma maneira diferente, não? Bueno, isso dito, eu reservei acá alguns ditos por alguns teólogos, não, grandes predicadores. Todo mal, esse acá diz isso acá, ó, todo mal pode ser vencido. Se assim não fora, não teríamos a culpa por hacê-lo, já que não teríamos a capacidade de vencê-lo. Se eu não posso vencer mal, eu não tenho culpa. Eu sou malo e hago essa é minha natureza. Ou seja, éramos assim antes, não? Pero Cristo, agora temos a natureza de Cristo. Cristo nos ha salvado, não? Por suposto que também não poderíamos ser condenados. Logo, se o mal que está em mim, eu não posso dominá-lo, não posso fazer nada, por que Deus vai me mandar ao inferno? Não pode ser condenado por algo que eu não posso ser.
Ó. Por exemplo, os psicópatas. Essa é uma grande peleia, não, no campo da psicologia, pero eu estava vendo uma grande é uma mulher, não, uma grande psiquiatra de Brasília, que está muito famosa e tem muitos livros e está muito alta já. Ela já estava falando que ela é especialista, se especializou, não, na psicopatia, e ela já disse que, se bem que ele psicópata, ele desfruta de ser mal e ele não sente nada, não sente a empatia por ser mal, e à vez desfruta dele querer ser o melhor e sacar vantagem de todos, e não lhe importa nada. Ele sabe o que é bem e o que é mal. Ele sabe o que ele deve ser e o que ele não deve ser. Ele sabe que matar está errado, aunque ele não sinta nada em matar. Não existe a pessoa que não tenha a capacidade de saber que está mal. Ou seja, ele sabe, mas ele ignora esse saber. Logo, ele é culpável por seus hechos, não? Porque antes se creia que o psicópata não era culpável pelos hechos, porque ele não tinha a capacidade de discernir que o que ele estava sendo estava mal. Eu estou falando do psicópata, que já é um extremo, não? Eu estou falando segundo a informação que deu essa estudiosa. Estou tentando me acordar o nome dela. Ana Beatriz, doutora Ana Beatriz, não? E lá pedido não me acordo, pero se entro aí no meu Google, em meu YouTube, já vai sair, porque como assisto os vídeos dela, vai sair rapidamente. E, bueno, e ela também, esse estudo, não, baseado também em científicos de outros lugares do mundo, não? E está sendo bem aceito o estudo, que é isso, bem complexo, e está sendo bem aceito. Por que digo isso? Porque não há excusa. Por isso que acá, não, esse grande predicador, Caio Fábio de Araújo Filho, assim se pronuncia em português, não? É um pastor brasileiro que muito reconhecido, não? Mundialmente, inclusive, amigo de Don Stott, de Billy Graham, andava no ministério dele. Isso, grandes cruzadas já em Brasil tem uma história já, não? De amor e ódio, não? Uns amam e outros odiam ele. Pero bueno. Todos os homens de Deus sempre são assim, não? Então, não poderíamos ser culpáveis por algo que não hacemos, não? Que não temos a capacidade de fazer. Acá, esse outro acá, que outro comentarista, outros dois, não? Que justo isso cita na escola bíblica dele, diz assim: somos vencidos de lo malo quando deixamos que o malo nos conduzca a ocupar-nos em lo mesmo, ou seja, é certo que eu chego a ser produto del meio que vivo. Sim ou não? Não? Ver os ninhos que vivem em La Bicha em uma situação muito carente, muito cadenciada, com muito barro de recursos e com muita dificuldade, por a taxa de delinquência ser muito grande, terminam muitas delas vezes buscando a oportunidade de uma melhor vida. Por exemplo, já em Brasília, eu vou dar um dado de 20 anos atrás, não? Quando eu era PIB, eu trabalhava, ganhava um salário mínimo. O salário mínimo era R$120. 120 reais, um salário mínimo. Então, pouco aumentou tanto, na hora é 1.000 e algo, não mais, não? Já. E o mesmo PIB, para trabalhar em La Bicha, solamente um pibito de 12, 13 anos, porque eles têm que pôr de menores para quando a polícia agarra, não poder fazer nada, não? Aunque a polícia hace um carinho lindo neles, não? Hace um carinhozinho neles, assim, não? Para que eles aprendam, já que os padres não educaram, não? E eles só têm que prender o fogo de artifício, não? Porque assim eles avisam, dão aviso ao morro, não? Dizemos ao morro, porque a bicha generalmente está em montanhas, não? Que a polícia está entrando. Então, quando eles dão esse aviso, só isso que eles têm que fazer, nada mais. E avisar pelo radito, não tem nenhum radito, eles avisam. Nada mais tem que ser isso. E eles ganhavam por semana o que eu ganhava por mês. O PIB sem saber ler nem escrever, não é que saber nada, só lá é que ser isso.
Estou falando, é mais pequeno deles, não? Depois é soldado, já ganhava 2, 3 salários mínimos por semana de tráfico de drogas. Ou seja, vale a pena, vale muito a pena por La Plata, vale a pena. Pero é errado, não vale a pena por outra parte, não? É ilegal, é errado, é mal, vai terminar murindo. É muito fácil que termine murindo, não? Porque quando a polícia entra em la bicha, entra dando tiro, entra, não? Eu entendo, não estou falando mal da polícia, eu estou falando do que é a realidade. E que tem que ver tudo isso que eu estou falando? Estou vendo que muitas das vezes derramo que esse mal. Agora, por quê? Porque o mal, ele é bueno, entre comillas, não? Porque ele nos dá esse sentimentozito lindo de vingança, e esse sentimento de vingança vem mesclado com essa pseuda quer dizer mentira, não? Essa justiça nossa, esse gostito de justiça, viste? E nós outros que somos cristianos, às vezes maquijamos isso de uma maneira tão grande, dizemos, foi Deus, e Deus actuou a meu favor, e Deus estava comigo. Não, vós atuaste tudo mal, vós hiciste tudo para vingar-se e lograste a vingança, e a vingança não pertence a nós outros, como está escrito, pertence a Deus, porque Ele que é apto para vingar-se, não nós outros. Nós outros não nos podemos vingar, nós outros temos que amar, temos que perdonar, temos que ajudar o inimigo, inclusive, alimentá-lo, não? E é muito fácil involucrar-nos em mal, primeiramente porque o mal habita nós outros também. Não deveria ser assim, não? Pablo, ele habla, acá mesmo no livro de Romanos, que tem essa peleia dele com seu próprio corpo, e tem que submeter esse corpo à servidumbre. Ou seja, nós outros sempre somos escravos. Ou somos escravos do pecado para a morte, ou somos escravos da graça de Deus para a justiça, a liberdade, o amor, não? A bendição. Pero pastor, a gente falava que Deus nos hizo livre. Tá bem, Deus nos hizo livre, é verdade. Nos hizo livre da potestade do pecado, e podemos elegir a hora entre a ser bem ou não. Pero somos vencidos do mal quando deixamos, não, que esse mal nos conduza, não, a ocupar no mesmo, ou seja, a terminar que eu seja malo, porque foram malo comigo. Pero quando vencemos o mal com o bem, nos salvamos a nós outros mesmos de ser mal, e às vezes se salva também o mal hecho. Inclusive é o que está falando no texto, quando habla das ascuas de fogo, o chavão vai quedar pensando, caramba, esse tipo poderia ter hecho tanta coisa comigo, e ele não lo isso, não? Passa isso tanto no trabalho, não? No trabalho, em lugares onde temos relações com pessoas, não? No trabalho, na família, na igreja. Porque é muito sutil, não? Graças a Deus, nossa igreja não tem nível hierárquico nenhum, praticamente. Não, tem o pastor que também eu me pongo igual a la par, porque as igrejas onde tem muito nível hierárquico, é terrível, porque termina um pisando no outro por la pseuda piedade, a falsa piedade, que eu não é porque eu quero servir a Deus, não, e então se começa a criticar a esse líder que eu quero tomar o lugar dele, então se critico, armo grupos e facções, e isso Pablo habla, não? Para sacá-lo, não? Então, vocês queda dividido, queda o aceno é mal com o meu inimigo, e quiçá o meu inimigo não é nem meu inimigo, não? Isso passa às vezes, não? Que miramos a pessoa e não temos uma afinidade nenhuma com a pessoa, não? Às vezes nos passa, pero temos que buscar, porque quiçá isso foi algo de primeira vista, foi um dia, quiçá a pessoa é re buena, e nós outros não nos damos conta, não? Por isso o cristiano, o verdadeiro cristiano, refleja essa imagem de Cristo. Vamos seguir lendo alguns comentaristas acá. Se nos esforçarmos por combater a perversidade com a perversidade, e acá usa a palavra perversidade, não?
hablando de mal, porque ao final o mal é uma perversidade também, não? Confessaríamos que hemos sido vencidos por ella. Habla muito parecido com o outro comentário, não? Por el contrário, se devolvemos bem por mal, demonstraremos que nosso coração, sendo assim, é invencível. Me gostou muito desse comentário, não? Só podemos ser um verdadeiro cristiano, não? E ter esse coração invencível, ou seja, inclusive os neurocientíficos, não? Os psicólogos, os que cuidam dessa parte, não, de comportamento, o neurocientífico analisando realmente o BIOS, não, e o psicólogo Lassique, vamos dizer, a parte que não se pode tocar, habla que nós outros fazendo pequenas coisas buenas, são pequenas atitudes que me levam, eu não posso ser bueno, aperta um botão acá, apertei um botão, sou cristiano agora. Não é assim. A própria palavra de Deus Pablo habla, hasta que, ou seja, há um processo, hasta que quer dizer que há um processo de acá para já, e ele habla de uma caminhada cristiana, ele habla de uma meta, de um final, de um blanco, ou seja, um lugar onde vou chegar, ele hace ilustrações acerca das Olimpíadas Romanas, hablando do corredor, hablando de que luta, boxeio, do atleta, não? Hablando que há uma formação, hasta que todos nós outros cheguemos à estatura de varão perfeito, à igualdade com Cristo. Pero hasta que leva um processo, leva tempo. Ai, pastor, então você está tudo bem, então você me quer acomodado. Deus. Se Deus me quer cambiar, Ele vai cambiar. Já escutaram essa frase, não? Que Savão mesmo já hablaste essa frase. Eu já hablei essa frase, não? Quando era neófito. Neófito se chama. Neófito, às vezes, a palavra está traduzida como impio. No livro de Provérbios. Aí tá, me acordei. Pero que é diferente del impio. Impio, às vezes, a tradução da Bíblia habla sempre o mesmo, pero que está mal. Está mal explicado, não, essa tradução. A tradução em si está certa, porque quer dizer isso. Eu falei sobre isso várias vezes na escola bíblica, não? Acerca das traduções e tudo mais. Pero existe o tipo de pessoa que erra, pero que pode aprender a acertar. E esse era eu. Tanto é que aprendi, não? Pero há pessoas que erram, que não querem aprender a acertar. Não que não podem, que não querem aprender a acertar, querem seguir nele error. E esse é o tipo que foi vencido por el mal. Esse é o tipo que nós outros não devemos ser, porque aí vamos a ser malos. Todos somos malos, sim, porque tomamos malas decisões. Pensei que queria dizer algo, não. Todos somos malos porque tomamos malas decisões e hacemos mal, por suposto, todos os dias hacemos algo malo, pero nossa essência é buena porque queremos acertar, porque queremos buscar de Deus câmbio. Verdadeiro mal é aquele que não quer, é aquele que pensa, não, a gente não é no mundo que diz, bueno, eu não fumo, não uso droga, ou a hora é nem fumar, né? Está na lista, não, porque, bueno, eu só fumo um cigarrito de vez em quando, não? Um diz, eu não fumo, não roubo, não me prostituo, não adultero, eu sou bueno. Não, todos somos malos. Não é porque eu fumo que sou malo, não é porque eu adultero que sou malo, não é? Todos somos malos e estamos buscando ser buenos de certa maneira. O importante é não parar nessa búsqueda, é buscar e prosseguir, buscar em ser bueno, não? Então, você basicamente diz isso aqui. Esse é o comentário de João Calvino. Conhecem João Calvino? Aí, chamam 1500 e algo, não? João Calvino. Vencer é mal. Vamos ler esse outro comentário. Já estamos terminando, não? Esse aqui é o último. Eu nem posso proferir o nome dele, porque me dá até hambre, não? Esse aqui é o William McDonald. Aí já penso na hamburguesa. Se não vence com ele bem é mal, não? Está recitando lá a palavrita. Eu cortei, não, porque senão queda muito grande para ler. É rasgo característico da enseñança cristiana que não se detém com uma proibição negativa. Porque muitas enseñanças cristianas dizem, não haga isso, não haga aquilo, não?
E essa, ao revés, diz vencer o mal com o bem. Ou seja, está falando algo positivo, vencer. E só podemos vencer dessa maneira, não? Proibição negativa. Sendo que passa a exortação positiva. O mal pode ser vencido com o bem. É uma afirmação, se pode. Esta é a arma que deveríamos emplear com mais frequência. E me gostou dele usar el arma, não? Porque quando habla Efésios, não? E poderíamos falar horas aí sobre a armadura de Deus. Nós outros cristiano moderno, não? E esses movimentos cristianos que há, não? Que já não me canto de recitá-los, não? Habla muito de uma peleia com personas, não? Ou mais já que às vezes habla que a pessoa está endemoniada, pero a pessoa, a peleia muito com o outro. Quando a Bíblia não nos ensina isso, quando Jesus não nos ensina isso, me peleia não é contra a pessoa. Ah, pastor, é contra o diabo que atua na pessoa. Está bem, o diabo atua na pessoa? Sim, pode até ser que sim. Pero será que não atua também em tua vida? Porque é muito fácil nós outros ver o problema do outro, não? É como na classe de como é que é? De canto não, porque não é uma classe de canto, é a classe de coral, não? Já no conservatório prática coral, não? O outro sempre pensa que foi a culpa do outro, que ele não chegou à nota, não? Não, é por causa de fulano que está cá ao meu lado, não? Não, se vai te concentrar, você vai chegar na nota. Não importa se o outro está desafinando, que o outro desafine. Estarei a tu já chegar à nota. Não importa que o outro não chegue. É bem certo que, quem é músico sabe cantar e tocar, sabe que é difícil cantar como uma pessoa desafinando ao teu lado, com uma nota diferente. É difícil, na verdade que sim. Pero não é impossível, porque se nós outros pararmos para pensar em la divisão de vozes, cada um está cantando uma voz diferente. Pero a diferença de uma desafinação, estas vozes fazem uma consonância, ou seja, concordam entre si, não? Sendo basicamente um acorde. Está apagado já. Iba tocar cá no teclado, pero está apagado já. Sendo um acorde. Então, se as vozes sonam consonantes, e quando há uma dissonância, a dissonância todavia é boa, pero quando há uma desafinação, não é nenhuma dissonância, aí as frequências começam a se golpear, não? Basicamente é isso. Os sonidos, ellos sonam por... Isso tem que ver com a predicação, né? Porque está falando de unidade, está falando de nossas vidas mesmas. E é incrível, não? Quando estudamos a música, estudamos as frequências de sonido, simpatia se chama. Os sonidos sonam por simpatia. Se eu pongo acá uma música parlante e pongo uma guitarra, por ela ter essa carga, as cordas vão começar a vibrar quando a música estiver dando a mesma nota dela corda, não? Vai começar a vibrar, porque isso é vibração por simpatia. Não, vê que aí esses vídeos que ou esse dito que é real, não é difícil de ser, pero é real. Se vai dar a frequência certa, vai romper a taça. Já viram isso? Porque a taça começa a vibrar. E é dessa mesma maneira que por meio de vibrações que mata o câncer, não? Que mata o câncer, nada mais eles põem um ultrassonido, não? Com a mesma vibração da célula cancerígena e as elas vibrarem por simpatia até que ela se morre, se explode. É assim, é da mesma maneira, não? O difícil é conseguir a frequência certa e atingir que mate só essa célula, não mate outras células do corpo que são buenas, não? Por isso, o tratamento de câncer é muito invasivo. Basicamente é isso, não? E que tem que ver com isso? Que se eu me hago mal, se eu não venço um mal com o bem, minha arma, que arma vou ter? Minha arma é o bueno, é a paz. Minha arma é Jesus, é a palavra de Deus. Não para que eu ofenda a outra pessoa, não que eu maltrate a outra pessoa, que muita gente não usa a palavra de Deus para atacar, não é o outro, para falar mal com o outro, para
para dizer que o outro está equivocado, pero nós outros não miramos a nós outros mesmos. Eu dizia, em la classe de canto, sempre a culpa é del outro, não? De canto não, de coral. Nós outros nunca nos damos conta de que nos equivocamos nós outros. E terminamos sempre querendo vencer o mal com nossas armas, com nossa força. E o mal se vence com amor, com oração. Pero, pastor, eu não digo com isso que ser um pacifista, hein? A Bíblia não nos manda ser pacifista, porque ela nos arma e nos manda ir para a guerra, não? Não é ser um pacifista, não quer dizer dar a outra cara quando Jesus dijo e caminhar a segunda milla. Isso é, na verdade, isso que está escrito acá, é dar comida ao inimigo. Não, se alguém te pede a túnica, dá também a capa, não usasse, ou seja, é ir mais allá de um simples pedido, de uma simples lei, e simplesmente bendizer aquele que nos maldiz e aquele que nos persegue, ajudar. Não quer dizer que não vou poder proteger meu hogar, não? Se não tiver um louco em sua insanidade e tenta entrar em minha casa, eu vou receber ele com uma sorriso muito grande, não? E com um par de caramelos, porque em português caramelo é bala, não? Eu vou mandar bala nele. Depois eu pergunto, o que quereis? Então você toca um timbre quando chegar em minha casa, não? Mano, não tem nem timbre, vai ter que golpear a porta. O timbre está roto. Ou seja, não quer dizer que não podemos defender o nosso lugar, é isso que quero dizer. Não estou sendo exagerado, okay? Foi uma exageração, não uma hipérbole. Eu não sou nenhum assassino ou serial killer aí, ou tão violento. Pero o que quero dizer que podemos defendermos, pero en el campo de la ética, de la moral, del dia a dia, del trabalho, de las relações, aí tá, é isso que quero falar, del relacionamento com as pessoas, nós outros devemos vencer o mal com o bem, tá bem? E com isso termino. Vencer o mal com o bem, foi o que Jesus nos ha ensinado, e é o melhor que temos. Irmãos, se nós outros pensamos nisso, sabe quanto problema vamos evitar para nossas vidas? Às vezes estamos peleados tantos anos com nossos familiares, com ao redor nosso, não, nossos amigos, familiares, quando poderíamos... Eu sei que às vezes é difícil, não? Há familiar que é pesado, é difícil, é fácil para mim falar porque meus familiares estão em Brasil, não? Pero minha mulher me conseguiu um montão de familiar amar, não? Graças a Jesus. Tenho uma família, porque em Brasil, como já estávamos peleados, já não era necessário ir a cumpleaños, não? Eu já estava feliz, por um lado. Pero acá, não estamos peleados, então você tem que ir em todos os cumpleaños, tem que ir... Glória a Deus. Padre, passa de mesa. Se possível, passa de mesa. Não, me gostava antes, não? Quando eu cheguei, sempre tinha muito assado, não sei o que passou a hora, não? Tinha muito assado, aí me dava, como é que é, vaziozito, não, que é gracita, o choripã, já chegava, já me serviu um choripã, a hora, não sei o que passou, que os choripanes se foram nos choripanes, não? Não sei se está muito caro, pero não sei o que passou com os familiares, não? Na verdade, nadie quer ser mais o assado, provavelmente, na verdade, eu vou dizer, eu vou ser o assado, não? Porque, não sei... Empanada. Não, eu sempre levo empanada, né? Final de ano, não? Levo empanada que são muito ricas as minhas empanadas, não? A parte, pero bueno. E se não, eu já gosto, pero... Há que vencer o mal com o bem. Há que vencer o mal com o bem, porque ganhamos muito mais. Ganhamos muito mais. Por suposto, há pessoas que são tão tóxicas. A gente gosta dessa palavra tóxica, não? Há que ter muito cuidado, porque o tóxico pode ser nós outros. Eu já disse isso milhares de vezes, não? Pero, às vezes, o próprio Jesus Cristo dijo, e com isso termino, ao final da pregação, não pode andar dois juntos se não estiverem de acordo. Às vezes, temos que nos separar. Pero isso é a última possibilidade, isso é a última instância. Em no que depende de nós outros, como está escrito aqui na palavra que leímos, devemos estar em paz com todos em todo o tempo. Temos que buscar
Se nosso inimigo tiver hambre, dá de comer. E principalmente os que são nossos familiares, os que são mais cercanos, os que estão no trabalho, os que estão na igreja, os que estão nossos vizinhos. Imagina, para que ter uma peleia com o vizinho? Vós pode agarrar a tua casa de cá e trasladar para o outro lado? Não, nós outros não vivemos como Logian, que não em trailer. Me enorrei, agarro o trailer, pongo aí e vou para outro lugar, não? Não podemos levar nada. Então, você para que vai pelear com o teu vizinho que construiu a casa ao lado tuyo? Tem que tentar negociar. A vida tem que negociar, não? Por isso, os países têm algo que se chama o quê? Diplomácia, não? Eu não posso estar enojado com o outro e mandar uma bomba, mandar um míssil, não? E começar uma guerra. Não é assim que a vida funciona. Ou seja, até funciona assim também, não? Ver que os países hacen guerra. Pero há mais pérdida. É muito mais inteligente perdonar. Nossa arma muito mais grande é vencer o mal com o bem. E com isso termino, porque senão vou seguir falando até amanhã, porque é sem fim as ilustrações que podemos dar, não? Que podemos alcançar. Padre, te damos graça por essa palavra ministrada a nossos corações, que não saia de nossas vidas essa palavra, Senhor. Nos ajuda e nos ensina cada dia mais, e também esse é nosso querer, como diz tu palavra, como diz essa ensinança maravilhosa que tu nos ha dado. Tu has nos regalado esse tesouro mais grande, que é esse texto, que é vencer o mal, é essa capacidade que tu nos ha dado, de vencer o mal com o bem, de vencer em ti, porque tu has vencido o mundo, e tu dijo que nós outros íamos vencer também. E queremos vencer todo esse mal, principalmente esse mal que há em nós outros, esse mal em nossos pensamentos, esse mal em nossas decisões, esse mal em nossa vida. Queremos vencer com o bem de tua palavra, com o bem de tu amor, de tu perdão, com os frutos de tu Santo Espírito, actuando em nossas vidas sempre. Te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Bueno, hermanos, nos despedimos e regressamos a nossos hogares. Tchau, tchau.